noite, igreja do Senhor. Vamos nos colocar de pé aplaudindo Jesus bem forte. Amém? Graças a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração e faça desse momento de adoração um momento seu com Ele. Eu sou o meu amado. E a palavra diz que Ele é meu. Eu sou o
azeite em minha cabeça, um lugar na mesa, o meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar onde só Jesus e eu estudamos o momento de amo meu Pai. Eu bebendo desse amor e senti, eu sei que vou leva-me ao lugar onde só Jesus e eu estudamos o momento de amo meu Papai. Eu dependo desse amor e senti, eu sei que eu vou. Sentiu nada posso, não tenho lugar pra ir. Só o Senhor nos dá desce de salvação, olhos de alegria no lugar da tristeza. Ele tem um lugar na mesa para nós. O verdadeiro amor não nos lança fora da presença dele. Ele quer trazer o novo. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar onde só Jesus e eu estudamos o momento de amo meu Papai. Eu dependo deste amor e senti, eu sei que eu morro. Não nos lance fora da tua presença, mas no altar da adoração receba nosso louvor, nossa gratidão. Os que estão, Pai, separados e chamados para ti, aquele que ouviu quando o Senhor batia ao coração, ouvindo a sua voz e abrindo a porta, o Senhor entrou e fez nele morar. A estes, o acesso à presença do Deus Altíssimo, ela se encontra liberada. Pois o véu do templo já foi rasgado e temos livre acesso a ele. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e eterno caminho. Isso é pelo teu sangue. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira e nos permitiu estarmos junto a ti e recebermos o teu Espírito Santo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte nessa noite para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos entrar na nossa escola bíblica, domingo dos filhos de Deus. Queridos, aqui em Lucas capítulo 6, no versículo 46.
46 em diante, e o tema da mensagem é que Deus, Ele vê o que ninguém vê, irmãos. Isso que você precisa entender. Às vezes a gente acha que sabe de tudo, na verdade a gente não sabe nada. Às vezes a gente acha que conhece tudo, na verdade a gente não conhece nada. E Jesus, né, Deus, Jesus, o Espírito Santo, por conhecer o que está logo à frente, Ele sempre tem uma palavra para nos orientar. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 46 em diante, diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus estava indagando aquelas pessoas que o cercavam, dizendo: por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me chamam de Senhor? Se eu sou o Senhor de vocês, por que vocês não ouvem o que eu digo? É isso que nós temos que notar aqui, irmãos, que quando o Espírito Santo ele fala ao nosso coração, nós temos que dar ouvidos. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer à frente. Às vezes nós podemos ter uma pequena intuição, daqui a pouco vai acontecer tal coisa, mas certeza absoluta nós não temos. Agora são exatamente 19 e 20 para 25, nesse meio aí. O relógio está um pouquinho adiantado. Mas nós não sabemos o que vai acontecer exatamente às 19h40. Nós não sabemos. Podemos tentar imaginar, quando é 7h40, a pastora está pregando ainda. Mas pode acontecer a volta de Jesus. Um piscar de olhos. A gente não sabe. Amanhã eu planejo fazer tal coisa, mas nós não temos absoluta certeza que o amanhã pode chegar, porque realmente no amanhã nós faremos tal e tal coisa daquilo que planejamos. Então, quando nós chegamos diante do Senhor e o chamamos de Senhor, nós temos que entender que Ele tem uma direção segura para nos dar. Então Jesus está falando: se eu sou o Senhor de vocês, por que vocês não fazem o que eu digo? E às vezes nós escutamos a direção de Deus e insistimos em tomar direções erradas. Versículo 47: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Jesus começou a explicar que muitas vezes as pessoas vão até Ele, chamam, reconhecem até que Ele é Senhor, mas às vezes estão seguindo direções opostas daquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus é o maior manual que a gente tem. É o próprio Jesus falando diretamente conosco. Então às vezes a gente chega: Senhor, eu estou precisando disso, tem que resolver tal coisa, preciso mudar uma área da minha vida. E Deus vem num culto e te dá uma direção. Às vezes em casa, você lendo a sua Bíblia, Deus te dá uma direção. Às vezes você está escutando um louvor, Deus te dá uma direção. Às vezes brota um pensamento, Deus está te dando uma direção. Mas para isso nós temos que parar. Não precisa mexer na sua Bíblia, mas em Hebreus capítulo 3, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos diz, quando hoje, ao ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo está falando direto conosco. Hoje é quando? É quando a palavra se revela. E às vezes a gente está ouvindo o que Deus está falando, e às vezes a gente está pensando: mas na casa é diferente. Mas eu já tentei fazer isso. E às vezes a gente não para escutar. A gente às vezes está falando junto, está pensando junto, está ansiando coisa que ainda vai acontecer. E aqui Jesus fala, no versículo 47, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, medita, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo
e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então Jesus começou a explicar: olha, se realmente eu sou o Senhor da sua vida, né? Conforme diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas em muitos casos tem faltado. Nós temos que parar. Deus tem sido meu pastor. Jesus realmente tem sido meu pastor. Eu tenho me deixado ser pastoreado. Então tem que começar a observar. E aí ele começa a comparar uma pessoa que vem a ele, que ouve o que ele diz, que meditar, observar, é analisar antes de fazer. Você percebe em construções que quando a pessoa ela constrói sem planejamento, a casa não fica boa. Sempre vai dar um problema. Ela constrói um pedaço aqui, ela constrói um pedaço ali. É só você passar e começar a observar esse amontoado de casa. Nossa esquina aqui já é um caso. Só você começar a observar. É um pedaço emendado aqui, outro emendado ali. A pessoa não planeja. Na rapidez ela constrói de qualquer forma. Quando vier um tempo ruim, aquela construção vai ser abalada. Mas quando a pessoa planeja, ela começa a discernir o tempo e a hora das coisas, ela vai fazendo tudo bem devagar. Ela começa a meditar no que Deus está falando. Que ninguém consegue mudar as coisas ou construir alguma coisa do dia para a noite. Eu sempre falo com meu marido, né? Eu morro de receio, medo não, morro de receio dessas construções de hoje em dia. Você lembra as construções de antigamente? As pessoas levavam tanto tempo a construir uma casa, cavavam aquela sapata bem fundo, chegava no final de semana, juntava todo mundo para bater uma laje, era um negócio reforçado. Mas hoje em dia se constrói um prédio com tanta rapidez, irmãos, que eu fico receosa. De vez em quando a gente vê um caso, o prédio está rachando, a estrutura está abalada. Mês passado nós tivemos um caso aqui em Vila Velha, um edifício que começou a balançar, a água da piscina fazia assim, ó, no último andar. Imagina só, irmãos, você está lá de boa no terraço, tomando banho de piscina lá, de repente o negócio começa a se movimentar, sem estar tendo nenhum terremoto. Aquilo começa a assustar. Aí você começa a olhar, ver a coluna que sustenta o edifício toda rachada. Uma coisa que vai te projetar o quê? Um pânico, um medo, um pavor. E aquilo não vai deixar você bem. Você vai ficar noite e dia preocupado. Essas casas que são construídas aí em costa, de barranco, a chuva, a natureza, ninguém controla. Elas vêm, as águas vêm. E aí o que acontece? Se não é bem edificado, vai vir a tempestade e vai arrastar-nos, vai ruir, o telhado vai cair. Então Jesus começa a falar: se você está ouvindo, prestando bem atenção, aí você vai começar a planejar a sua vida. Você vai colocar tudo na direção de Deus. Senhor, estou com pretensão de fazer tal coisa, tomar tal decisão, vou fazer tudo devagar, na paz, na paciência. Você pode ver que o resultado vai dar bom. Vai dar certo. Agora, quando não é bem planejado, olha o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa o quê? Sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo o quê? Caiu. E foi grande a ruína daquela. Até para servir a Deus, irmãos, nós temos que ter planejamento. Nós temos que estar bem conscientes de servir a Jesus. Porque de uma vez que decidimos seguir com Ele, nós não podemos olhar mais para trás. Nós não podemos lançar a mão parada. E o que mais a gente vê é que bate uma correntinha, dá um ventinho, o povo está todo o quê? Fugindo, se amedrontando, correndo, desistindo, largando construções para trás.
Ontem nós estávamos vendo o telejornal, né? Não que eu assista TV, como eu já falei para vocês, né? Mas meu pai foi almoçar lá em casa comigo, a gente na hora do almoço estava assistindo, estava vendo um caso de uma casa no bairro aqui de Vila Velha, que por conta da violência, a casa com a estrutura até boa, foi abandonada. Aí meu pai estava falando, olha lá, uma casa boa, janelas boas, sabe? Mas a casa estava totalmente vazia, o mato tomando conta, abandonada, porque por causa do medo, a pessoa foi impelida a deixar aquilo para trás. Deixou tudo para trás. Então você percebe que quando nós não estamos bem estruturados em Cristo, qualquer corrente, qualquer enchente, qualquer vento, a gente deixa de ouvir a voz de Deus e sai abandonando tudo para trás, largando tudo. E começa a trazer ruína para a nossa vida. E o Senhor, irmãos, não quer que ninguém se perca. A verdade é essa. O planejamento que Deus tem para cada um de nós não é igual para todo mundo, né? Mas é de bênção para todos. Cada um, ele quer edificar de uma maneira. Quer usar pessoas no chamado, quer usar na intercessão, quer usar na evangelização, quer usar para sustento da obra. Cada um tem um lugar específico na presença de Deus para o chamado. Mas para isso nós temos que ter uma vida estruturada, irmãos, para poder servir a Deus com alegria, mesmo nos dias de tempestade. A gente sabe que aquela tempestade não vai abalar a nossa casa. A casa que eu estou falando é a nossa vida, amém? A pessoa sabe que mesmo diante de uma dificuldade, ela está ouvindo a voz de Deus, ela está ouvindo Jesus, Jesus é o Senhor da vida dela, e ela sabe que aquele momento difícil vai passar. Mas quando não está estruturado, ela não consegue nem mais ouvir a voz de Deus. Aí vem a destruição no reino. Ainda em Lucas, né, vamos para o capítulo 19, aí mesmo em Lucas, tá? Para o capítulo 19. Então, irmãos, Deus ele começa a se mostrar para a gente evitar a ruína. Pastor, tem como evitar? Claro que tem. Tem como evitar a queda, pastor? O desvio? Tem como evitar a doença, a miséria, a derrota? Tem. Porque o Senhor nos avisa antes, para nos prepararmos para até o dia mau. Aí quando passar a tempestade, você está tranquilo na casa. Porque sabe que tem alguém cuidando. Sabe que a casa foi bem estruturada. Vamos lá? Lucas 19, versículo 41. Acharam? Diga amém? Vamos lá? E quando ia chegando, vindo a cidade, chorou sobre ela. Então preste atenção aqui. Jesus estava chegando diante de Jerusalém. Olhou para Jerusalém e começou a chorar. Nossa, pastor, Jesus chorou por causa de uma cidade. Sim. Por quê? Versículo 42, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia. Que dia? O hoje. Né? Porque o Espírito Santo falou lá em Hebreus capítulo 3: ao ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. O homem que ouve as palavras de Jesus, as guarda e observa, é semelhante àquele homem que construiu sua casa na rocha. Aqui ele começa a dizer sobre Jerusalém, versículo 42, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste dia, nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. O dia, ou hoje, é quando Deus está se revelando para você. Mas quando a gente acha que não precisa, quando a gente já tem traçado que o nosso desejo é realizar, é como se a gente estivesse cavando sobre a terra, mas sem alicerce, só construindo ali, sem se preocupar com as tempestades da vida. Eu sempre falo, irmãos, que a vida é muito bonita
para quem sabe viver. Mas infelizmente, a maioria da população mundial, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Não tem visão, estão sem aquela alegria do futuro e uma boa esperança. Está assim, que vier lucro, se der bem, se não der, amém. Porque já construíram tanto sobre a terra, sem cavar a terra, as tempestades ali foram carregando tudo, as enchentes, as tempestades, que a pessoa desistiu até de construir um futuro. Ela é de Deus, ela reconhece que Deus é o Senhor, mas já não consegue ouvir a sua voz. E foi o que aconteceu com Jerusalém. Jesus olhou para Jerusalém e Jesus ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que os seus não deram ouvidos, foram rebeldes à sua voz, porque Jesus veio sabendo que lá no futuro iriam vir coisas sobre Israel e sozinhos não iriam suportar. Então sempre estava avisando uma palavra, mandava uma profecia, mandava uma promessa, mandava uma direção, só que o povo não dava ouvidos. Cada um queria fazer do seu jeito. Houve uma época, na época dos reis, que o povo não tinha lei, não tinha nada, né? Era cada um por si, olho por olho, dente por dente. O povo vivia sem paz, não tinha paz naquele tempo, porque Deus nem se manifestava mais, porque cada um queria fazer. Só que o Senhor viu lá na frente que a destruição ia ser terrível, porque esse mundo já se quem? Não. Satanás dirige esse mundo, pertence a ele até a volta de Cristo, porque Adão e Eva passaram a chave do mundo para o lado. Mas aí, irmãos, Jesus vem sempre nos alertando, como alertou Jerusalém. Não, mas aqui na cidade dele, ninguém toca, não sabe que ninguém fazia nada para ouvir a voz de Jesus. E o que ia acontecendo aqui, ó? Versículo 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti, aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Ou seja, Jesus veio trazendo uma palavra de esperança, mas eles não quiseram ouvir. Aí fez quando você vê a notícia no jornal: Israel está em guerra e vai continuar em guerra. Enquanto Israel não reconhecer Jesus como seu pastor, vai acontecer isso aqui, ó. As trincheiras vão ser levantadas, vai ser guerra sobre guerra. E o Senhor, irmãos, Ele quer evitar isso na nossa vida. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Ele está vendo coisas no nosso futuro que a gente nem imagina que vai passar. Mas Ele diz: no mundo tereis aflições. Mas Ele diz para você ficar triste? Não. Tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo, eu estou com você. Eu estou contigo. Mas se você não der ouvidos a isso, como que Deus vai te dar a direção de você passar aquele momento difícil? Como que você vai fortalecer a fé no momento difícil? Vai ser mais fácil correr, deixar o mundo para trás, abandonar. Então Ele hoje, Ele quer nos fortalecer, irmãos. Ele quer dar uma direção: olha, você vai passar um momento difícil, mas aquilo ali vai te gerar uma bênção muito grande. Olha, você vai passar um momento difícil lá com um parente seu, mas ó, fica firme, aquele parente vai vir para Jesus. Ele sempre vai te dar uma direção acerca de algo que lá na frente Ele está vendo, que nós não enxergamos. Então, por isso que o Espírito Santo Ele fala: se hoje, agora, no momento que a palavra é revelada para você, você ouvir o que Jesus está te falando, não endureça o coração dizendo: isso não é para mim. Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente chega na igreja, ouvindo o pastor pregando, o culto está ali rolando, aí vem uma vozinha lá no fundo:
Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Já aconteceu isso com você? Nossa, fulano tinha que estar aqui, ia tomar uma atrás da outra. Mas não era desejo de Deus falar com fulano, era desejo de Deus falar conosco. Não, pastor, mas sabe o que é? É que a palavra que foi pregada não era para mim, porque eu não estava vivendo aqui. Então, irmãos, aí a pessoa fala: não, pastor, é porque eu não estou vivendo isso aí, então fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, Deus está falando com você. Hoje você não está passando por isso, mas a chuva e o sol vem para todos. Aí quando vem o maldito diabo lá, não está vivendo isso não, fala: peraí, como é que eu vou trazer uma aflição? Aí você está descoberto com a palavra, você está com a unção do Espírito Santo. Aí você passa por aquilo, por aquela prova, dando glória a Deus. Aí você consegue passar. Mas se você não tem a direção de Deus, o que vai acontecer? No meio do caminho você vai desistir. Muitos vão dizer: Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus prometeu que ficaria comigo, mas olha só a aflição que eu estou passando. As enchentes da vida e as tempestades. Deus te fez uma estrutura, irmãos, preparada para você enfrentar qualquer coisa. Sabia disso? Pessoa, não, eu sou fraco demais. Você que pensa. Você que pensa que luta na nossa vida, que se fosse outro no nosso lugar, eu ia conseguir. Não é verdade. E às vezes a gente fala: não, porque eu sou fraco para ir fraco. Não, fraco é o diabo, que tentou conquistar o trono de Deus e fracassou. Ele era fraco, você é forte. São coisas que você passou na sua vida que outro no seu lugar talvez não conseguiria, mas foi a estrutura que Deus te deu. A estrutura. Mas por quê? Porque em algum momento você parou e ouviu a voz de Deus. Então essa é a importância. A voz de Deus, ouvir a sua voz, nos torna ovelhas do seu pasto. E aí quando vem a má notícia, opa, meu coração não se estremece, porque Deus está comigo. Deus já tinha me alertado lá atrás, e Deus alerta atrás. Deus fala pela palavra, Deus fala pelo Espírito Santo, Deus dá sinais pela natureza, Ele fala através de sonhos, Deus usa pessoas para te falar. Deus sempre fala. Nada que acontece na nossa vida tem que ser surpresa. Porventura faria Deus alguma coisa e não revelaria aos seus primeiro? Deus não é Deus de surpresa, não. Tudo que Ele faz, Ele fala aos filhos. Não, eu vi uma surpresa ruim na minha vida. É porque você não prestou atenção nos sinais. Às vezes Deus estava te dando um sacudão, mas aí você estava naquela, né? Essa palavra não é para mim, é para fulano. Por falta de ouvir. Chamamos Senhor, Senhor, mas não ouvimos o que Ele está dizendo. Isso já aconteceu muito comigo. Eu quebrei muita cara já na vida. E eu me como quebrei. Aí chega uma hora e falei: Senhor, ou eu me quebro de uma vez ou não certo. Aí agora não. Agora eu estou me preparando para ouvir mais a voz de Deus. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que dar um basta. Até quando vamos sofrer? Até quando vamos deixar as coisas ficar acontecendo diante dos nossos olhos, sendo que a estrutura que Deus nos deu é demais que vencer tudo? Então nós temos que parar e ver o que está acontecendo. E aí, nós vamos agora para o livro à frente, que é João, capítulo 10. Você está em Lucas, da frente é João, você te ajuda não, tá? Lucas, João, capítulo 10. E assim nós vamos vencendo. Ele quer cuidar de você, amém? Então deixa Jesus cuidar. Mas tem gente que acha que é tão autossuficiente. Não, eu me cuido de mim desde que eu me entendo por gente. Cuidado. Casa na terra, sem coluna, carreira. Mas uma casa bem estruturada dentro. Como aguenta. É porque a gente vai ficar falando de tragédia aqui, né, irmãos? Mas se a gente for sentar, a gente tem história para a vigília de uma semana. Tem ou não tem? Pastor, se eu for contar, né? Ainda mais a maioria aqui que já passou, deixa eu olhar, tirando a mocinha ali, minha filha, todo mundo já passou de 40. Temos história para até se bestar até um mês de vigília, né? Para contar cada coisa que nos aconteceu.
Aí uma história vai puxando outra, vai puxando outra, e para. A gente fica toda a vida, mas não é isso que Deus quer. Ele quer que você se lembre que Ele te deu uma estrutura para vencer. E aqui em João capítulo 10, para a gente aí encerrando, Ele quer cuidar de você, então deixa, tá? Versículo 1, João 10, 1. Jesus, o bom pastor, vamos lá? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. Dá uma paradinha aqui. Isaías capítulo 43, não precisa abrir sua Bíblia, só anota para você ver depois. Isaías 43, 1 diz: chamei-te pelo teu nome e te disse, tu és meu. Quando Deus nos chama, irmãos, Ele não vai dizer, ô moço, mocinha, moço, senhor, senhora. Não, Ele te chama pelo nome. E a Bíblia fala lá em Salmos que antes dos nossos ossos serem formados no ventre da nossa mãe, Ele já escrevia sobre os nossos dias. Então não pense que você é irreconhecível diante de Deus, pelo contrário, Ele te conhece muito bem. Ele sabe a sua estrutura todinha. Você pode suportar ou não pode. Tanto é que Paulo ele diz que Ele jamais nos dará uma tentação sem antes nos dar um escape acima daquilo que a gente possa suportar carregando. Ah, essa prova eu estou aguentando, não tem força. Tem. Busca força em Deus. Você tem força para passar por isso. Não vem tentação se não for humano, irmãos. Acima daquilo que possais suportar. Quando você achar que não está aguentando, ainda tem um escape de Deus para te ajudar. Não tem como dizer que, não, eu sou fraco, sou sem fé, para com isso. E aí ele diz aqui, versículo 4: e quando as tira para fora, as suas ovelhas, o que acontece? Vai adiante delas. Isso quer dizer que vai mostrando o quê? O caminho, o que tem que fazer, por onde ir. A gente está perdidinho na vida. Como eu disse lá alguns minutos atrás, às vezes a pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo, ela está sem direção, que vier lucro. Se acontecer bem, se acontecer bem, porque ela está sobrevivendo. Mas aqui está dizendo, vai adiante delas. E o que acontece? E as ovelhas, está dando ouvido a Jesus, Jesus vai te direcionar no bom caminho. Salmo 23. O Senhor é o pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente a águas, que é a parte da verdejança. Então Ele tem uma direção para a nossa vida. Ele tem direção para te dar lá no seu trabalho, no seu ambiente familiar. Ele tem direção para te dar até aqui dentro da igreja, irmãos. Até aqui dentro Ele tem direção para você. Se a pessoa estiver perdida, ela não vê razão para nada. Mas vamos continuar aqui. Versículo 4: quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, peraí, eu tenho que reconhecer quando é Jesus que está falando comigo. Eu tenho que reconhecer. Se eu sou uma ovelha, eu tenho que reconhecer. Vou voltar aqui uns anos atrás e lembro do show da Xuxa. Vocês lembram do programa Show da Xuxa? Tem programa infantil, todo mundo assim, só vai lembrar de internet, mas não assistiu, porque é de muitos anos atrás. Eu lembro que tinha um quadro no Show da Xuxa que se chamava Reconhecendo a Sua Mãe. Botava um monte de mãe lá, separava as crianças, botava um monte de mãe lá, só que eles tapavam os olhos da criança. E a criança tinha que reconhecer quem era a mãe, tocando, ouvindo de longe a voz. Eu vi que as crianças foram apertando as mães ali. Não é essa não, minha mãe não é gordinha não. Não, minha mãe não é magrinha
quem era a mãe, mas ainda tinha um pouquinho de dúvida, né? Porque às vezes tinha corpos que eram parecidos. Mas aí quando a mãe gritava de longe, filho, filho, não, aquela ali é minha mãe, é aquela. Tinha total certeza, porque reconhecia a voz. Reconhece de longe. O filho reconhece a voz da mãe. O filho reconhece a voz do pai. O filho reconhece a voz do Senhor. A ovelha reconhece a voz do pastor. Não tem como ser enganado neste mundo se nos tornamos ovelhas de Cristo. Vou chegar nesse ponto. Olha aqui, ó. 5. Mas de modo nenhum, presta atenção nisso aqui, ó. Mas de modo nenhum seguirão quem? O estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quem é o estranho? Satanás. A pessoa que ela é de Deus, ela não dá ouvidos a Satanás. Ela não reconhece a voz de Satanás. Ela só reconhece a voz de Deus. Então ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Você vai no interior, e geralmente quem cria gado no interior, às vezes só dá uma subida pro gado. Aí vem as vaquinhas lá, vou te falar o quê? É da minha época, né? Mas é assim, mano. A criação conhece a voz do seu dono, né? Meus bichos em casa é incrível. Eles passam carro toda hora, passam moto toda hora. E a gente mora em umas 6 casas depois do início da rua, né? Mas quando é o carro do meu pai, quando é o nosso carro ou a moto do meu esposo que vem lá na ponta da rua, ele já faz assim com a orelha. Incrível. Aí já começa a oração. Ele já reconhece, mas para carro toda hora ali na porta de casa, porque tem um asilo do lado. Então todo mundo tem carro lá, toda hora passa motoboy. Mas quando é os nossos, irmãos, eles reconhecem na hora. Incrível. Lá no começo da rua, eles conseguem escutar, né? Mas como é que sabe? Porque já é acostumado com as coisas do seu. Eu chego lá na minha escola, você está lá, que, já fica assim, né? Já sabe que sou eu, né? Já me reconhece. Não vai um estranho lá para ver se elas vão ter o mesmo comportamento do estranho. Não, elas vão ficar tudo içadas. Já vão sair. Minha cachorra é a mesma coisa. Um dos meus cachorros é vergonha. Dá para qualquer um. Né? Mas a cachorra não. Quando é da família, acabando no rabo. Mas às vezes quando entra o contador de luz lá, o relógio ainda dentro de casa, quando entra o contador, ela começa a latir, eu brigo com ela, ela roda a casa. Para ir quietinho para morder o contador de luz. Porque não reconhece. E assim, nós temos que aprender a reconhecer a voz do nosso Senhor. Saber que é Deus falando conosco. Nos alertando para não cairmos em perigo. Para não cairmos na esparrela da vida. E aqui, ó, a doutrina errada. Tanta gente sendo enganada. Um monte de falso profeta. Promete mundos e fundos para a pessoa. Ah, Deus está me revelando. Deus está mostrando para nada, irmãos. É Satanás entrando no corpo da pessoa para poder enganar o outro. Tanta gente sendo enganada, irmãos. Na viração do milênio lá de 99 para 2000, quantas pessoas venderam tudo que tinha para comprar terreno no céu, que tinha profeta dizendo que todo mundo ia acabar? Tem gente que caiu, mano. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Tem gente que caiu. Pessoas usando o nome de Deus. Mas quando é ovelha, reconhece a voz do seu Senhor. Se ela analisa e observa as palavras de Jesus, o que Jesus disse? Ninguém sabe o dia, nem a hora. Como é que ele sabia que ia ser na virada do ano? Fala um negócio desse para mim. Inocência. Que não ouviu agora do pastor. Aí está todo mundo falando, esse ano é
Irmãos, estava vendo uns negócios na internet que quem é, desculpa a expressão, quem é bobinho, cai. Falando que o arrebatamento da igreja vai ser agora em setembro. Às vezes eu paro, sério. Pastor, só perde tempo olhando, eu quero ver até onde vai a capacidade do ser humano. Agora estão falando que as pessoas que saem da igreja que estão certas, e as que estão na igreja estão erradas. Eu fiquei olhando assim e falei, não é certo isso não. A conta não bate. Mas é mesmo mostrando o trecho bíblico, irmãos. A pessoa ainda bate o pé que nós somos errados. Tu está cultuando a Deus dentro da igreja. Porque a gente serve ao sistema. Mas o que eles chamam de sistema, o Senhor chama o que? De comunhão com os santos. Paulo advertiu que lá em Hebreus 10:25, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. Então a palavra é toda mentira. Aí eles começaram falando que a Bíblia nunca existiu, que isso aqui foi um livro inventado por homens, foi um livro inventado para que a igreja pudesse dominar as pessoas. Aí os religiosos dos dias de hoje usam isso aqui para arrancar dinheiro do povo. Irmãos, vão inventar cada dia, vão inventar mais coisas para a pessoa se afastar cada vez mais da verdade. Mas quando a gente conhece a verdade, o que acontece? Ela nos liberta da opressão, ela nos liberta do engano. Aí agora estão falando, o arrebatamento vai ser agora mês que vem. Você está preparado? Se for, mas vamos dizer que vai ser. Você está preparado? Vai tentar. Se for, mas a gente tem que viver. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estou do coração, né? Brincadeiras à parte, vou falar uma coisa para você. A gente tem que viver como se fosse o primeiro e o último dia. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, como eu falei no início do culto. Pode ser que daqui a pouquinho Jesus volte. A gente não sabe o dia nem a hora, mas temos que andar com as nossas lâmpadas cheias de azeite. Temos que andar preparados. Então, ao que se diz hoje, estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, o que nós temos que fazer ao sairmos daqui? Prepararmos a nossa vida. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor aqui. E Jesus vai te guiar. Amém? Vamos adiantar e encerrar? Então, olha aqui, ó. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de quê? De estranhos. 6. E Jesus lhe disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. 7. E tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, porque eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Salvar-se. O Senhor tem salvação para você. Amém? E ele entrará e sairá, andar em liberdade, e achará o quê? Pastagens. Ou seja, tudo que você precisa está em Jesus. O segredo todo revelado aqui, Jesus. Quando você ouve a voz do bom pastor, ele cuida de você. Jesus quer cuidar de você, ele quer cuidar da sua família, quer cuidar da sua alma. Então deixa Jesus cuidar. Para de ficar dando umas rédeas da vida. Não, se eu não fizer, ninguém faz. Deixa Jesus tomar a rédea da situação. Então para de tentar tomar a rédea da sua vida. Eu vou resolver. Não, deixa Jesus resolver. Deixa ele dar direcionamento para você. Talvez esse monte de tentativa que você fez até hoje que deu errado te frustrou. Talvez em algum momento você falou até de crer de todo o coração. Pastor, eu só ainda não desviei pela misericórdia. Não, é porque ainda dentro de você tem alguém querendo ser dirigido. Tem uma alma querendo ser dirigida por um bom pastor. Não coloque expectativas no homem. Coloque expectativas em Deus. Ele te chama pelo nome. Então vamos encerrar aqui. 10. O ladrão vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão das almas? Quem é o ladrão do mundo?
tirando a fé de muitos, roubando a alegria, destruindo sonhos, família, dignidade. O objetivo do diabo, irmãos, ao contrário de que muitos pensam, ele quer tirar minha riqueza, quer tirar. Satanás não precisa de bens para nada. Nós vimos no domingo passado que a glória de tudo é dele. A glória do mundo é dele. As riquezas do mundo é tudo dele. Então não cabe besteira que Satanás quer tirar seu carro, sua casa, seu status, nem seu corpo para ele presta. Sabia? Porque o corpo é matéria, irmãos. Do pó viemos ao pó. Nem o nosso corpo presta. Satanás está interessado em quê? Não. Essa é a área de Deus. Se a gente não cuidar, irmãos, de encontrar salvação em Cristo, Satanás rouba a alma da pessoa. Você vê muita gente aí, entendendo a alma do diabo, a troca de glória, riqueza, e faz isso abertamente. Como eu falei, um artista aí escancaradamente, fiz um pacto com Beelzebub mesmo. Só você colocar lá, a cantora que fez um pacto com o diabo, vai aparecer ela de primeiro. Se você tiver essa curiosidade. Eu nem quero. Vi por um acaso. A entrevista foi por um acaso. Mas tá lá alguns que são que fazem isso. Para conquistar o marido dos sonhos, a mulher dos sonhos, o emprego dos sonhos. Só que Satanás não dá nada para ninguém, não. Não dá nada. É aquele tapetinho, né? Pisa. A pessoa, tô pisando. Aí ele vai fazendo só assim, ó. Até a pessoa cair no abismo. Aí cai no abismo sem Jesus? Tem recuperação? Sem Jesus? A alma vai para o inferno. Então, por isso que ele está falando. Quem entra por sua porta vai encontrar salvação, vai entrar, vai sair e vai encontrar passagens. Mas o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. E o que Jesus veio fazer? Eu vim para que tenha o quê? Ele quer que você viva, não sobreviva. Ele quer que você viva, aproveite, para que tenham vida e a tenham com o quê? Não sei se que Jesus quer para você. É isso que ele quer. No mundo tereis aflições. Eita, de boa. Pois Jesus já venceu o mundo. Você está sem direção. Pelo contrário, Jesus está me instruindo o que eu devo falar, o que eu devo pensar, como eu devo fazer. Pastor, mas nesse dia eu vou virar robô na mão de Jesus. Pensamento de quem está preso, irmãos. E Jesus veio trazer vida. Quem tem vida tem verdade. Anda de cabeça erguida. Não tem medo do amanhã. Mas está nas mãos daquele que tem tudo. Que tem o controle de tudo. Tem a chave que abre e ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém pode abrir. Fique na direção do Senhor. Ele tem o melhor para você. Amém? Então, em nome de Jesus, bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nos ajude a ouvirmos a tua voz. Que no meio de tantas vozes, Senhor, possamos reconhecer quem tu és. Que, meu Deus, a gente não seja enganado por vozes desse mundo, que às vezes nos trazem tanta tristeza, tanto engano. Que possamos ouvir a tua voz e darmos atenção a ela, observar tudo que o Senhor está falando, ponderar no nosso coração, comparar essa palavra com a nossa vida, e ali sempre vai ter uma resposta. Às vezes nós perguntamos tantos porquês a Deus: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? E a resposta está sempre adiante da pergunta. Não, pastor, não está assim. Todo porquê tem resposta, né? É só a gente começar a observar um pouquinho. Toda pergunta tem resposta. Não existe uma pergunta sem resposta.
E às vezes a resposta está ali, ó, diante dos nossos olhos. Às vezes, só em você meditar, você já consegue enxergar. E você começa a perceber que as coisas vão se aperfeiçoando. E você vai começando a observar com mais atenção. E percebe que a resposta está ali, diante dos teus olhos. Mas o caso é que muitas vezes não é o que nos agrada, mas o que é necessário. Às vezes uma mudança de postura, uma mudança de receber, a forma de receber Jesus. Às vezes só de você parar para observar, as coisas já vão se encaixando. Deixa a ansiedade de lado e começa a observar o que Jesus está te falando. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E o pastor avisa: olha, vai vir a tempestade, se prepare para isso. E ela se torna aquela pessoa prudente e começa a construir a casa sobre a rocha. Quando o pastor diz: olha, não saia porque tem lobo, tem perigos no deserto da vida, fica no aprisco, fica na direção do pastor, porque o ladrão está aí para roubar, o ladrão está aí para matar, está aí para destruir. E Jesus está dizendo: eu estou aqui, ó. Eu estou aqui para trazer vida para você, e vida com abundância. Ele quer trazer vida com abundância. Vai pedindo isso para ele: Jesus, deixa eu ouvir tua voz. Jesus, me ensina o que eu devo fazer. O que eu posso fazer para mudar minha vida, Senhor? Ele vai te responder. Porque quanto mais dele você tiver, quanto mais dele você buscar, mais você terá. E com ele tem vida, meu irmão. Ele tem vida. Você vai entrar, você vai sair em liberdade. O medo não vai te aprisionar, a dúvida não vai te aprisionar. Você vai encontrar pastagens para você. Pois de nada tem falta aqueles que te buscam, Senhor. Essa é a nossa promessa. Essa pessoa está tendo falta de muitas coisas. Em vez de viver, ela está sobrevivendo aos trancos e barrancos. Mas o Senhor trouxe aqui hoje para mostrar para ela: olha, eu posso mudar a sua história. Fuja de tudo aquilo que eu não estou lhe oferecendo. Fuja do que é estranho. Fuja do que causa medo. Fuja do que causa dúvida. Não é covardia, é inteligência. Porque tudo com Deus é certeza. Até a fé é uma certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não vemos. E Ele está dizendo para você: deixa eu cuidar das coisas, deixa eu te ensinar. Na hora de você começar a ter vida, na hora de você começar a viver de verdade. Se o ladrão roubou a sua alegria, a sua fé e a esperança, eu estou aqui para te trazer de volta. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a vida por você, para
você ter vida e vida com abundância. Mais de ti, mais de ti, eu quero mais de ti. Só peça isso para Ele. Mais de ti, mais
tranquilas. E mesmo que as tempestades da vida, mesmo que as enchentes queiram dar contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra aquilo que é nosso, eu sei que uma vida, uma casa edificada na rocha, vai resistir. Tem que cavar fundo, tem que considerar a direção que o arquiteto Jesus dá, e cada dia construindo uma vida firmada em Ti. Essa será a nossa maior segurança, de quem sabe do ontem, do hoje e do amanhã, de quem tem o nosso futuro em Suas mãos, que até a vida eterna para nós conquistou. É por isso, Pai, que estamos seguros em Ti. E quanto mais de Ti buscarmos, mais seguros estaremos, felizes, guardados, abençoados, até a vinda do Senhor dos Senhores, aonde nós teremos pastagens eternas. Isso nos alegra a alma e nos dá esperança para viver, e não apenas sobreviver. Sobreviver, a gente já sobreviveu até aqui, mas agora é hora de ter vida e vida com abundância. Se você crê e recebe isso na sua vida, vamos aplaudir a Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Queridos, essa é a vida que Jesus tem para você e para sua casa, tá bom? Fique firme, não desanima, não desista, Ele é contigo.